2/3 do Novo Testamento. Quanto? 2/3 do Novo Testamento foi escrito somente para combater os falsos ensinos. Pastor Rondinelli, se a gente analisar que a Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, e 2/3 desta mensagem é dedicado apenas para combater os falsos ensinos, isso é uma demonstração inequívoca de que esta era uma preocupação, primeiro, do Espírito Santo, da Trindade, uma preocupação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que tornou extensiva esta preocupação aos profetas do Antigo Testamento. E diga-se de passagem, nós temos o primeiro profeta da Bíblia, um profeta apologético e escatológico. Alguém sabe o nome dele? O primeiro da Bíblia. Alguém falou alguma coisa? Não, né? O primeiro chama-se Enoque. Enoque era um profeta, um apologista, um escatólogo. A primeira mensagem escatológica, além daquela que o Senhor pronunciou em Gênesis 13, nós temos depois esta mensagem de Enoque, e ela não está registrada no Antigo Testamento. Provavelmente ela chegou por uma tradição aos ouvidos de Judas, irmão do Senhor, e se encontra no versículo 14 e 15 da Epístola de Judas, que tem apenas um capítulo. Vocês querem ler? Como diz o bom hebreu, para não ficar somente nas minhas palavras, já está lá. Tá cabra rápido, né? A gente nem fala, já está ali, ó. Juntos, vamos ler? 1, 2, 3. Estes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é visto o Senhor com ares dos seus santos. Olha o 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de iniquidade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque andava com Deus. Olha que interessante. Ele andava. Esse andava é mais ou menos o nosso gerúndio na língua portuguesa: ando, endo, indo. O gerúndio apresenta uma ação não pontual, mas uma ação linear, ou seja, contínua. Não é que eu andei com Deus, não, eu ando com Deus. E ele não andou apenas uma hora, meia hora, não. A Bíblia diz que ele andou com Deus, quanto tempo? Quem se lembra? 300 anos. Pastor Rondinelli, a gente não consegue andar 300 horas. Ele andou 300 anos com Deus, e Deus para si o tomou. Oh, aleluia! E ele, o Judas, o irmão do Senhor, coloca ele dentro desse contexto. E o que é que Judas está fazendo aqui? Judas 3, olha só o que está escrito lá. Em Judas, versículo 3. Nesse mesmo capítulo, versículo 3. Juntos, 1, 2, 3. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a pagar pela fé, uma vez tornada a salvação. Esse combate pela fé, fé é uma palavra que tem um campo semântico muito amplo. Pistes. E para que você descubra o significado, vai depender muito do contexto. A palavra fé, como aparece, não tem a ver com a questão da nossa confiança em Deus, mas fé é uma linguagem para fazer uma referência a todo o escopo, o arcabouço doutrinário. Ele quer trazer o seu ouvinte, o seu espectador, o seu ouvinte, melhor, para as verdades centrais do cristianismo, que estava sendo ameaçada por alguns líderes, que inclusive é denunciado na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2. E alguém diz que Judas e segunda de Pedro formam um só bloco porque estão falando de um mesmo assunto.
E ali ele começa a detectar que existiam alguns hereges, com algumas heresias de perdição. Heresias de perdição. No versículo 4 e versículo 5, por gentileza, vocês perceberão. Versículo 4 e 5. Não, é do mesmo Judas. Depois a gente volta aqui. O mesmo Judas, olha só. 1, 2, 3. Porque toda a epístola vai girar em torno destes hereges, das suas heresias e das consequências. E ele vai tomar como exemplo o período de Noé, o período de Sodoma e Gomorra, e indo para além disso, a queda dos anjos que se rebelam contra Deus e têm o seu devido pagamento. Da mesma sorte que estes 3 grupos foram punidos, assim também esses hereges não ficarão impunes, mas receberão a devida paga por suas heresias de perdição. Aí ele coloca Enoque. Destes, perceba, Enoque é o 7º depois de Adão, está lá no começo do mundo, e já vislumbrava a chegada destes. Como isso? Somente pelo Espírito Santo. Ele não é onisciente, ele não é onisciente, somente o Espírito Santo poderia revelar que lá na frente esses personagens surgiriam. Só que isso não é algo distintivo da época de Paulo, de Judas, de Pedro. Nos nossos dias nós também temos nos deparado com homens perversos dentro desta perspectiva apologética de desvio doutrinário e de oferecer um perigo tremendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele abundantemente trabalha isso. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, vamos ver, no capítulo 4, Paulo denuncia estes hereges, assim como Judas e Pedro e tantos outros também denunciavam. 1 Timóteo 4, a partir do versículo de número 1, veja que ele também da mesma sorte diz, Judas, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 2 Timóteo 3, a partir do 1, ele prossegue falando, olha junto, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sofrerão tempestades, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os homens. Capítulo 4 agora. Capítulo 4, vamos lá. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, índice a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortas, com toda a unanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Portanto, as heresias de
heresiarcas de plantão começam a ser denunciados por Enoque. Os profetas denunciaram isso, os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, os pais da igreja, no período escolástico, no período da reforma, os teólogos também do tempo mais moderno, e na atualidade, estes heresiarcas e as heresias de perdição continuam sendo denunciados. Nós estamos vivendo num período que a gente chama de pluralismo, onde todo mundo dá certo. Todo mundo dá certo, você não tem que incomodar ninguém, porque a religião dele está certa, assim como a sua está certa, do outro está certa. Traduzido, ninguém está errado. O ponto de vista depende do ponto de vista. Por outro lado, nós temos também a quebra do absoluto moral. Não existe absoluto moral nesta sociedade contemporânea, dentro desse escopo herético. Não existe um absoluto moral. Com isso eles querem fazer calar a verdade da palavra de Deus, porque apesar da sociedade dizer que não há um absoluto moral, existe sim, é a palavra de Deus, nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. Ela é o nosso absoluto moral, é a verdade pela qual nós devemos andar. Portanto, com base nisso, nós vamos começar a trabalhar e refutar algumas heresias de perdição. E a central heresia de perdição é aquela que combate a pessoa de Cristo. Eu estava aqui ouvindo o pastor Rondinelli falar que aqui, como disse Paulo, dentre vós mesmos surgirão homens negando a verdade do Evangelho, negando que Jesus é Deus. E está aqui, o Senhor me incomodou para trabalhar dentro do texto que vocês propuseram. O apóstolo Paulo, no versículo de número 27 de Atos 20, ele diz o seguinte: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus aqui são as doutrinas essenciais da fé cristã. Aquilo que Paulo recebeu do Senhor, ele entregou para esta igreja. Ele vacinou, ele doutrinou, ele instruiu, ele preparou, porque ele via no futuro um perigo iminente para a igreja. E ele denuncia dizendo: é dentre vocês que surgirão homens com esse perfil doutrinário herético. E por esta razão ele diz: eu não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Versículo de número 28 é o versículo sobre o qual nós iremos nos debruçar para trabalhar a questão cristológica. Eu gostaria que vocês lessem. Se é cristológica, você poderá ficar se perguntando: mas onde Cristo está nessa questão? Juntos, 1, 2, 3. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu ministros, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A partir deste instante, nós vamos trabalhar uma disciplina da teologia sistemática, conhecida como Cristologia. Qual é o nome? Cristologia. Este nome Cristologia é um nome composto por dois vocábulos. O primeiro é Christos. Esse nome Cristo, que vem do grego Christos, ele tem uma raiz grega que é crio. E crio significa lambuzar com óleo, ungir e separar para um ofício. O nome Cristo é a forma grecizada, ou seja, a forma grega do nome hebraico Mashiach. E Mashiach vem do hebraico Mashah. Mashah tem o mesmo significado de crio, que é lambuzar com óleo, separar para um ofício. Por isso, o Mashiach é o ungido, e o Cristo, da mesma sorte, é o ungido. Cristologia, então, portanto, vai trabalhar a pessoa de Cristo, só que tem o sufixo que é logia, que é a composição do nome logos
que é estudo, doutrina, mais sufixo ia. Portanto, cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. Ele se ocupa em estudar a pessoa de Cristo, por isso cristologia. Esta disciplina da teologia sistemática, principalmente nos primeiros séculos, foi uma das doutrinas mais combatidas. Uma doutrina onde apareceu vários heresiarcas, várias seitas tentando desconstruir ou desfigurar a pessoa de Cristo. Por um lado, havia aqueles que negavam a divindade de Cristo. Por outro, havia aqueles que negavam a humanidade de Cristo, a tal ponto de João, o discípulo amado, o apóstolo do Senhor Jesus, dizer o seguinte: todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Ele chega a caracterizá-lo como anticristo. Veja a gravidade desta heresia. Ao ponto daqueles que negam que ele veio em carne, é o anticristo. Apesar desses que surgirem negando a humanidade de Cristo, isso provavelmente por uma questão filosófica, platônica. Porque para Platão, por exemplo, olha só, ele acostumava a pensar através de conceitos abstratos. Ou seja, ele partia do abstracionismo, do mundo espiritual para o mundo concreto. E para ele, o mundo abstrato, o mundo espiritual era o mundo da perfeição. O mundo material era o mundo que refletia o espiritual, logo era o mundo da imperfeição. Sendo o mundo da imperfeição, para Platão, tudo que dizia respeito à matéria, tudo que era matéria, era mal, era ruim, era mal. Logo, se era tudo mal, o corpo era mal, e daí a justificativa do verdadeiro ascetismo, e daí o porquê Sócrates sorveu aquele veneno chamado cicuta, porque ele foi condenado por, eu esqueci o nome, mas era um tipo de uma sublevação, tá? E ele foi condenado a tomar cicuta, e ele sorveu esse veneno com galhardia, com alegria, porque para ele a salvação estava em se libertar do corpo, que é material, é mau, e transcender para o espiritual, porque ele tinha um conceito de uma alma que não somente era imortal, mas também tinha uma perspectiva divina. Então era voltar para outra vida, a alma voltar. Então, tudo que era matéria era mal. Logo, eles não acreditavam que Jesus, sendo Logos, o Filho de Deus, viria para este mundo num corpo humano que era mau. E por isso, algumas correntes de pensamento nessa mesma esteira do platonismo surgiram para negar a humanidade do Senhor Jesus. E entre elas nós temos uma seita chamada docetismo. Qual é o nome? Docetismo vem do verbo grego dokel. Dokel significa parecer. Em outras palavras, Jesus parecia que tinha um corpo, mas não era corpo, só parecia. E juntamente com ele surgiu uma outra seita, cujo nome eu não me lembro, mas dizia o seguinte, que aquele corpo era na verdade um corpo, mas não era um corpo material, era uma carne espiritual. Era um corpo fluídico que ele tomou posse. E então não poderia ser ter esse corpo. Se ele tinha esse corpo, então ele não era Deus. Por outro lado, havia também uma outra seita conhecida como arianismo. Qual é o nome? Arianismo. Ele surge no 4º século. E Ario, esse sacerdote, negava a divindade do Senhor Jesus Cristo. O que ele negava? Jesus não pode ser Deus, porque ele seguia uma certa visão monoteísta absolutista dos judeus. Dentro da teologia judaica, eles não conseguem conceber a ideia de que a divindade coexiste em 3 pessoas. E a isso nós damos o nome de doutrina da Trindade. Ele falou: jamais. Não existe essa doutrina da Trindade. A divindade não pode coexistir em 3 pessoas. Que são elas?
Não pode, porque eles levavam à risca o Shema Israel Yahvé Eloheinu, que é Deuteronômio 6,4. Shema Israel Yahvé Eloheinu, ou seja, ouve Israel, o Senhor é um só, Ele é único. Portanto, para os judeus, Deus e Yahvé é um só, e um só, sendo uma só pessoa. Não existe três pessoas, porque o absolutismo, o monoteísmo judaico, ele é absolutista. Sendo absolutista, não comporta mais de uma pessoa. Mas para nós, a divindade, o nosso monoteísmo, ele não é composto, não é absoluto, ele é composto. Nós acreditamos que Deus é um só, mas ele coexiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um dos mistérios da teologia, a doutrina da Trindade. Segundo mistério, a encarnação. Terceiro, a união hipostática. E ainda mais, o nascimento virginal do Senhor Jesus, a concepção, melhor, virginal do Senhor Jesus. Então, existem alguns mistérios que não dá para nós, com a nossa mentalidade cartesiana, explicar isso. A gente tem na Bíblia respaldo para defender, mas uma explicação matemática exata a gente não tem. A gente crê porque está escrito. Então, ele seguia mais ou menos esta visão judaica, mostrando que Yahvé é um só. Inclusive hoje nós temos aí os seguidores diários. Quais são os nomes deles? Os TJs, que são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová. Então eles são arianos. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Só que agora, pastor Rondanelli, eles se modernizaram. Quando você diz assim, que Jesus é Deus, eles falam: não, nós acreditamos que Jesus é Deus. Ele é Deus sim, só que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus menor. Ele é o Deus menor. E vocês pensam que eles não estão carregados de versículos para tentar sustentar esse argumento deles? E eu vou trabalhar com vocês aqui. Depois nós vamos ver esse texto. Eu estou fazendo essa preparação para trabalharmos esse texto de Atos 20, 28, porque não tem como sem antes fazer uma plataforma. E vamos para a negativa, portanto, dos arianos, chamados testemunhos de Jeová, e de alguns judeus messiânicos que também negam a divindade do Senhor Jesus. As testemunhas de Jeová admitem que ele é um ser divino, mas ele não é um Deus todo-poderoso, ele não é Deus, e ele vai dizer o porquê que ele é um Deus menor. João 14, 28. Evangelho segundo João 14, 28. Você vai se deparar com isso. Podem ler. 1, 2, 3. Ouvistes? Deus diz: vou e venho para vós. Se amasses certamente, Deus é. Vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Como é que é o negócio aí no final? Vou para o Pai. E agora? Veja que não é Paulo que disse isso, não é João que disse isso, e ainda que fosse inspirado pelo Espírito Santo, eu acredito, tem validade. Mas quem está falando isso? É o próprio Jesus que está falando. Ninguém melhor do que ele para falar acerca dele. Quem é melhor para falar de você a não ser você? Você que se conhece. E é ele que está falando a respeito dele. Ele disse o que mesmo, gente, no final? Se jogasse esse texto diante de você, como é que você se viraria com esse texto? Se Oi? Ele está em carne, no corpo carnal. Tem apologista, olha aí, tem apologista. Só que você vai usar a maiêutica socrática para desconstruir esta argumentação deles. Você vai fazer a seguinte pergunta: bom, com base nesse versículo, o senhor está dizendo então que Jesus é menor do que o Pai, o Filho é menor do que o Pai? Sim, é ele que está dizendo. Pois bem, você faz a seguinte pergunta para ele, guarde isso que é muito importante: quem para você é maior,
Jesus ou os anjos? O que vocês acham que eles vão responder? Quem? Jesus. Porque para ele Jesus é a primeira criatura de Deus e que por meio de Cristo Deus criou os anjos. Logo, na concepção deles, quem é maior? Jesus. Tem certeza que é Jesus? Ele vai dizer, sim, tenho certeza. Por gentileza, agora eu quero, por gentileza, que você também faça isso. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Bora lá. Então ele está afirmando que quem é maior? Jesus. E o que é que está escrito aí? Juntos? 1, 2, 3. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, eu constituíste sobre as obras de tuas mãos. Espera aí um pouquinho. Eles afirmaram que quem é maior? Jesus. E o que é que está escrito aqui? Que os anjos são maiores do que ele. Espera aí. Você diz que Jesus é maior que os anjos, mas o texto que nós acabamos de ler está dizendo o contrário. Quem é maior? Os anjos. O que você acha que ele vai responder? Ele fala, mas o senhor não pode isolar o texto do contexto. Como assim? Leia o versículo 9. Ele vai pedir para você ler. Leia lá. 1, 2, 3. Veremos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Entenderam o mistério aí ou não? A resposta que ele vai te dar é o seguinte: neste caso ele foi feito menor por causa da paixão da morte, porque ele estava em carne. A resposta que o irmão acabou dando é o que ele também vai dar. Ele foi menor, ele mesmo vai agora abrir a sepultura e jogar a terra em cima. Jesus foi feito menor por causa da paixão da morte, porque ele se fez carne. Aí agora vem a tacada final. Ora, se pelo fato dele passar pelo processo da encarnação, dele se fazer homem, vir em carne, ele se tornou menor do que os anjos, como nestas mesmas condições ele poderia dizer que era maior ou igual ao Pai? Entenderam? Ora, se ele nessa condição, a Bíblia diz que ele se tornou menor do que os anjos, ele não poderia dizer que era igual ao Pai. Não poderia dizer por quê? Por causa da carne, porque ele se tornou humano. Mas como um ser divino, ele é igual com o Pai, ele é Deus. Portanto, ele mesmo cava a cova e ele mesmo joga a terra e se sepulta. Então o arianismo, ele tem outras passagens também que eles vão apresentar, mas todas elas serão resolvidas com esta mesma explicação. Por exemplo, ele não sabia o dia e nem a hora que ele iria voltar. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente ao Pai, por causa da paixão da morte. Então existiam coisas, por exemplo, que como ser humano ele não tinha. Ele não tinha como homem os atributos da divindade, como homem. E aqui nós trabalhamos uma questão teológica conhecida como natureza teantrópica de Cristo. Repitam comigo. Natureza teantrópica de Cristo. Essa expressão, natureza teantrópica é composta também por dois vocábulos. O primeiro é um vocábulo divino, theos, que é a palavra grega para Deus. E antrópica, que vem de anthropos, que é homem. Em outras palavras, Jesus reunia na sua pessoa quantas naturezas? Duas naturezas. Quantas? Duas. Quais são elas? Divina. A natureza divina não tem origem. Fala da aceidade de Deus por si mesmo. Ele é todo poderoso por si mesmo.
Ele é imortal por si mesmo, onisciente por si mesmo, onipresente por si mesmo, atemporal por si mesmo, transcendente por si mesmo, onisciente por si mesmo, não herdou de ninguém, ele é incriado, essencialmente faz parte da sua essência, a essência da divindade, não herdou de ninguém. Essencialmente eterno, imortal, glorioso, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. É para adorar ao Senhor, é a glória da divindade. Aleluia! Então, no que diz respeito à sua natureza humana, todos os atributos da divindade, do Pai e do Espírito Santo também estão presentes na pessoa do Filho. É tão divino quanto o Pai é divino, tão todo-poderoso quanto o Pai é todo-poderoso. Todos os atributos da divindade estão reunidos na pessoa de Cristo no que diz respeito à sua natureza divina. Incriado, não tem origem, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. O Borreolão, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Glorioso, o cabeça da igreja. Meu Deus, são tantos atributos, tudo nele, na divindade. Mas por outro lado, nós entramos agora no processo da encarnação. Apesar de, vamos lá para João capítulo 1, versículo 1 a 3. Juntos, 1, 2, 3. No princípio, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ao 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele é Deus. Ainda mais, Colossenses capítulo 2, versículo 9, fortalecendo a ideia da divindade. Juntos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É pleno, toda a divindade habita nele. Ele é divino, ele é Deus. Aleluia! Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 20. Juntos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, adorado, dúvidas? Ele é Deus? Oh, adorado seja o nome do Senhor. É só adorar o nome dele. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Para a glória de Deus. Pai. Oh, adorado é o nome do Senhor. É só adorar, adore. Oh, aleluia, glória a Deus. Numa discussão com os judeus, ele disse o seguinte: vós tens por pai o diabo. Eles falaram: não, nós somos filhos de Abraão. Lá, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam, em outras palavras. E aí ele diz o seguinte: antes que Abraão fosse, e aí os judeus pegaram em pedra para... Por que eles quiseram apedrejar Jesus? Porque entenderam que ele estava
pronunciando uma blasfêmia. Ele pergunta: por qual das obras que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Não, nós não queremos te apedrejar por nenhuma obra. É porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Quando ele disse eu sou, ele estava reverberando a identidade de Yahvé em Êxodo 3, 13 e 14. Moisés, quando estava para ser enviado para o Egito, olha o que ele pergunta, 13, juntos. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? O que lhes direi? Olha a resposta de Deus. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e enviou a vós. E Jesus repete: antes que Abraão fosse, antes que Abraão fosse, aqui é R, Asher, lá é ego em mim. Ego em mim é o mesmo que eu sou. R, Asher, ego em mim. Ego em mim, eu sou. Como assim eu sou? Esse nome de Deus, ele está preso à raiz que forma um tetragrama, que é Raiá. R, Asher, E aí você tem ego em mim, que é uma reprodução de R, Asher. Como assim R, Asher? Em outras palavras, de acordo com Macintosh, ele é um dos comentaristas da Torá, e ele tem uma obra em 6 volumes comentando a lei de Moisés. E quando ele vai trabalhar esse texto de Êxodo 3,14, ele diz o seguinte: os vários nomes por meio dos quais Deus se revela estão inextricavelmente vinculados com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em relação. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o nome de Deus é revelado de acordo com a necessidade da pessoa para a qual ele está revelando o nome. Quando ele criou os céus e a terra, o nome que aparece ali é Breshit bara Elohim et hashaman vet haaretz. Em princípio, Elohim, ligando este nome à criação. E na nossa compreensão, o nome Elohim está no plural, e é um plural de pessoas e não majestático, como entendem os judeus, porque o contexto aponta-nos para que a obra da criação não foi obra de uma só pessoa, mas das 3 pessoas, porque quando é para fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele vai se revelar para Agar está fugindo da casa de Abraham, que antes era Abrão, e a sua mulher era Sarai, e depois passou a ser Sara. Agar está fugindo, aparece para ela Malahiavé, ou seja, o anjo do Senhor. E naquele momento que o anjo do Senhor aparece, diz para ela que ela está grávida, que ela vai ter um filho. O nome do filho será Ismael, porque Deus ouviu a sua aflição. E logo depois a revelação de um nome de Deus, e esse nome é Lahai Roi. Lahai Roi significa o vivente que vive e me vê. Não estava sendo vista por Abraão, não estava sendo vista por Sarai, mas estava sendo vista por Deus. O vivente que vive, ele me vê. E quando ele vai se revelar para o próprio Avram, que significa pai elevado, pai exaltado, que depois esse nome é mudado para Abraham, Deus se revela para ele como Ani El Shaddai. Abraham, Ani El Shaddai. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Ele está ligado à força. Shaddai, a raiz hebraica Shaddai,
que pode ser seio, que amamenta, que alimenta, que provê, pode ser o Deus montanhoso. E Shaddad também pode ser aquele que age, que destrói, que devasta, que acaba com tudo sem ser impedido. E por essa razão, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, provedor, amigo, benfeitor e aquele que te satisfaz. Portanto, Abraão estava duvidando do poder de Deus. Teve um caso com Agar 13 anos antes. E estava duvidando, manquejando na fé. E Deus então, quando Abraão completa 99 anos, ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão. E depois reitera a promessa, muda o nome dele de Abraão para Abraão, porque Abraão vem do hebraico Avram, que é de Av, paz, e Ram, altura e elevação. Significa pai elevado, pai exaltado, pai da altura. E Deus muda para Avraham, que vem de Av, que é pai, e Ramon, que é multidão. Ou seja, você não será mais chamado de pai da altura, pai exaltado. Você será pai de uma multidão, porque há 24 anos atrás eu prometi que você seria o pai de uma multidão, e eu estou reiterando a promessa e a aliança. Vocês perceberam? Para cada situação ele tinha um nome. Só que agora eram quase 3 milhões de pessoas no Egito. Que nome Deus iria usar para se revelar para eles? Visto que havia muitas necessidades, muitas privações, o povo precisava de alegria, precisava de salvação, precisava de liberdade, precisava de poder, precisava de descanso, precisava de alimento, precisava de sossego, precisava de restauração, precisava de recompensa, porque eram escravos, estavam humilhados, precisavam ser exaltados, eles precisavam de tudo. Deus precisava de um nome por meio do qual ele assambarcasse todas as necessidades variáveis do pessoal com o qual ele iria se relacionar, e neste nome também teria que estar contido todos os seus atributos, os atributos da divindade. Por essa razão ele chega em Moisés e diz: diga para o povo, eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou o que eles tiverem necessidade. Se tiver precisando de pão, eu sou o pão da vida. Se precisar de pastor, eu sou pastor. Se precisar de poder, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o que eles precisarem. A divindade se revelando, Jesus da mesma sorte, se revelando, se identificando como ele é, porque ele tem os mesmos atributos da divindade. Será que ele é Deus, gente? Glória a Deus. Só que existe, há poucos dias eu assisti um debate em que alguns amigos meus, versados no grego e no hebraico, pensa num cabra que conhece grego, mas ele não somente conhece grego, ele conhece muito de língua portuguesa. Eu vou deixar o nome dele no anonimato. Muito de língua portuguesa e muito de língua grega. É um teólogo. Mas ele, num debate com dois testemunhos de Jeová, ele estava junto com outro amigo meu também, que é conhecedor de hebraico, de cultura judaica. E ali, um dos debatedores do lado diário fez a seguinte pergunta, questionamento levantou para ele. E ali foi forte. Eu quero que o senhor me mostre um só versículo onde está escrito que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Calou o debate. Eles estão devendo essa resposta até hoje, porque o texto que aparece mostrando Deus Todo-Poderoso ali é o Pantocrator, e o outro está em Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1, onde ele diz: eu sou El Shaddai, Todo-Poderoso, e depois Pantocrator, a referência é o Pai, ou a referência é a Deus lá no Antigo Testamento. Preste atenção. Então, cadê o versículo que diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Com isso ele quer dizer, Jesus é Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso. E aí eles se calaram. Só que esta é a teoria da prova, a falácia. A falácia. Se nós levarmos isso em consideração, nós vamos ter um problema sério. Existe uma argumentação que nós utilizamos que é a ausência de evidência não é evidência de ausência. Como é que é? A ausência de evidência não é evidência.
Por exemplo, a palavra Trindade está na Bíblia? O fato de não estar não significa que a Trindade não existe. A palavra milênio está na Bíblia? Também não, mas 1000 anos está na Bíblia. Milênio é uma palavra que vem do latim millennium e significa 1000 anos. Agora eu pergunto, a expressão 1000 anos está na Bíblia? Em Salmo 90, se eu não me engano, versículo 2 ou 5, está escrito isso, acho que é o 5. Veja lá, o versículo 5. Não é não. É o 90, deixa eu ver, 90, versículo 2. Não é, versículo 3, 4. Ali, pronto, 4. 1, 2, 3. Porque 1000 anos. Agora vamos para a 2 de Pedro, capítulo 3. Eu acho que é o versículo de número 10. Vê se é isso. Versículo 10. Não é, né? Vê se é o 8. Me fugiu agora. É isso aí, vamos lá. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quantas vezes aparece a expressão aí? 2, com uma? Agora vamos para Apocalipse 21, 7. Então já temos 3 vezes a citação. Juntos. Ele perdeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. 1. Vamos direto para o 4, vai, para ganhar tempo. Versículo 4. E vi Todos se assassinaram sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e que as almas deles foram desoladas pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 2 vezes aí. Vamos para o 5. Mas os outros mortos não reviveram. Até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 5, mas são 6. Eu devo ter pulado alguns. 6 vezes aparece aí. E 3 lá, 9. Se milênio significa 1000 anos, e 1000 anos está na Bíblia, logo o milênio está na Bíblia. Isso é um silogismo filosófico aristotélico. Quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. O que é milênio? Milênio é 1000 anos. Milênio, a palavra não está na Bíblia. Milênio significa 1000 anos. 1000 anos está na Bíblia. Logo, milênio está na Bíblia. Acabou a conversa. Agora, se partimos por esta questão da ausência, por exemplo, não tem na Bíblia, por exemplo, a expressão imortalidade ligada ao Pai, mas ligada ao Filho, conforme em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo 6, 16, vamos lá? Aquele Que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sem eterno. Amém. Para entendermos isso, precisamos ler o versículo 14 e 15. Que guardes Sem mácula e perfeição, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 15. A qual a seu tempo Mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor do Senhor. quem
Bíblia, atribuindo esta expressão ao Pai. Somente aí. E como é que nós sabemos que é Cristo? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 16. 1. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 17, versículo de número 14. Estes, só um momento, contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Continuem lendo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores. Pronto. Agora, 3 passagens bíblicas atribuem esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ainda que aí está invertido, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, ou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que pelo fato de não ter nenhum versículo atribuindo esse título ao Pai, o Pai não é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É claro que Ele é. Porque gozam de uma mesma divindade. O atributo do Pai é o atributo do Filho. Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Deus é imortal, o Filho é imortal, o Pai é imortal. Então todos são imortais e o Espírito também é imortal. Portanto, essa seria a resposta que eles poderiam dar e calariam o oponente. Posto isso, nós vamos... Vai direto? Então vamos lá então. Vai direto? Mas depois faz as perguntas. Depois faz uma pergunta. Depois um pequeno intervalinho faz uma pergunta. Vamos lá. Vamos trabalhar então. Nós sabemos então que Jesus ele é Deus e que ele também é um homem. Como é que sabemos que ele é homem agora? João capítulo, ou melhor, vamos para Gálatas 4:4. Juntos. Mas vindo A plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de Mulher. Nascido de mulher. Mateus capítulo 1, versículo de número 23, uma reverberação de Isaías 7,14. Vamos lá, juntos. Eis A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Isaías 7,14. Portanto, nós já acabamos de ler Mateus 1:23, que ele era homem, que ele era um corpo de carne, ele tinha. Vamos para João 1:14 e 18. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 18. Deus mostrando a sua divindade de novo, porque se ele é filho, tem a mesma natureza. A natureza do Pai é divina. Outra passagem, Filipenses capítulo 2, 5-8, e nós vamos lá, juntos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mais uma prova que ele é Deus. E agora? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15.
e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Capítulo 4, 14 e 15. Visto que Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. olha o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para finalizar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, mostrando a humanidade de Jesus ainda, que quer Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. quem? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Dúvida que ele tinha uma natureza humana? Dúvida que ele tinha uma natureza divina? Portanto, agora nós vamos trabalhar o texto de Atos capítulo 20, versículo 28, porque é um texto usado pelos sabelianistas, pelos unicistas, para dizer que não existem três pessoas na divindade, mas apenas manifestações. Eles vão dizer que no Antigo Testamento era o Pai, era Deus, nos Evangelhos era Cristo, e a partir de Atos é o Espírito Santo. Vamos ver agora o que é que está escrito em Atos 20, 28, juntos. Olhai, pois, por vós Para apresentar-nos a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Pronto, é aqui que eles param. Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Com isso eles estão querendo dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. E quem morreu na cruz foi o Pai. Eu, nesses poucos dias, eu fiz acho que um ou dois debates. Um debate com o presbiteriano, o reverendo Samuel, acho que Samuel Oliveira, não me lembro sobre o nome dele, sobre essa questão da morte de Deus. O presbiterianismo defende que Deus morreu na cruz e eles têm como base principal esse texto. Há pouco tempo atrás, lá no Mackenzie, estava uma roda de professores e um colegiado dos alunos participando daquela aula onde eles estavam respondendo perguntas difíceis. Estava ali Solano Portela, Heber Carlos de Campos, o pai, Ageu Magalhães e o professor e pastor Marcos Granconato. Por exemplo, portanto, a estirpe do Mackenzie. E ali eles discutindo, alguém fez a seguinte pergunta para eles. Tem que prestar muita atenção aqui. Quando Jesus morreu na cruz, quem morreu? Morreu Jesus homem ou Jesus Deus? Em outras palavras, foi a humanidade ou foi a divindade? Se você disser que foi a humanidade, automaticamente vão taxar você de nestoriano e adepto do nestorianismo. Tá, o que é que Nestório fazia? Apesar de ter acertos e uma certa preocupação na sua teologia, mas aqui é uma complexidade aquilo que ele apresentava. Ele dizia o seguinte, que em Jesus, na pessoa de Cristo, não tinha uma só pessoa, mas tinha duas pessoas. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Havia, portanto, duas pessoas. Com isso havia duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, a pessoa divina e a pessoa humana. Porque havia uma outra corrente chamada monotelismo. Como é que é? Monotelismo. Que dizia que em Cristo havia uma só vontade.
porque a vontade humana ela foi tragada pela vontade divina, ou vice-versa. Gente, outra seita defendia o monofisismo. O monofisismo, que havia em Jesus não duas naturezas, mas apenas uma natureza. E a natureza, havia outra seita que dizia que a natureza humana foi tragada pela natureza divina, então foi uma amálgama. Não que havia a união de duas naturezas, mas que as duas naturezas se misturaram de tal forma que sobrou apenas uma natureza. Gente, o negócio é doido. Então são heresias antigas que ressurgem na contemporaneidade. Mas o que me interessa agora é essa questão. Afinal de contas, quem morreu na cruz? A natureza humana ou a divina? Se você diz que foi a natureza humana, eles vão te taxar de nestoriano, adepto do nestorianismo, porque você está separando as naturezas. E aí você vai esbarrar no outro conceito teológico, conhecido como união hipostática. O que é a união hipostática? A união hipostática, teologicamente, foi convencionado a falar acerca das duas naturezas em uma só pessoa. E que essas duas naturezas, nenhuma só pessoa, porque Cristo era uma só pessoa com duas naturezas, estas duas naturezas são inseparáveis. De modo que se você matar somente a natureza humana, você quebra a união hipostática e você cai no nestorianismo. Se você disser que é a natureza divina também que morreu, você vai se esbarrar num outro problema. E esse problema mais grave, qual é? Está em 1 Timóteo 6, versículo 16. Para lá. Juntos. Aquele ele só tem a imortalidade. Quando diz que ele só tem a imortalidade, isso aqui é um atributo da divindade chamado aceidade. Diga aceidade. A aceidade de Deus é compreendida pelo fato de, por si mesmo, em si mesmo, traduzindo, todos os atributos que Deus apresenta, não significa que ele herdou de alguém. Por exemplo, ele existe por si mesmo, por isso chamamos de autoexistente, de incriado. Ele é todo poderoso, mas não herdou nada de ninguém. Ele é por si mesmo todo poderoso. Então, da mesma sorte, Deus, ele também é imortal, ou seja, a divindade é imortal, a divindade também é eterna, a divindade é atemporal, é incriada e é transcendente. Uma pessoa com esses atributos, será que pode morrer? Se é imortal, atanasia, não morte. Atanasia, que vem de thanatos, morto, e a privativo, que é o alfa em grego, não morte. Então não pode morrer. Como é que fica agora? Se disser que a divindade morreu, esbarramos na Bíblia. Se dissermos que foi só a humanidade que morreu, esbarramos na união hipostática e caímos no nestorianismo. Então, qual que é a ideia da visão reformada, calvinista, presbiteriana? Não sei se é consenso entre eles. É dizer que quem morreu? Morreu Cristo todo. A humanidade e a divindade morreu na cruz do Calvário. É o que eles dizem. Mas se a divindade e a humanidade morreram, como é que a gente agora... A humanidade, maravilha, mas a divindade não pode morrer. Como é que morreu? Mas para morrer ele se tornou homem. Mas espera um pouquinho.
Deus tem um outro atributo chamado imutabilidade. Deus é todo poderoso, mas Ele não pode tudo, gente. Que heresia é essa, pastor? Ou vocês acham que Deus pode tudo? Sim ou não? Alguém ficou na dúvida, ficou quieto, né? Não. Deus pode tudo? Sim ou não? Não. Apesar de ser todo poderoso. Você vai concordar comigo com 3 perguntas que eu vou fazer. Deus pode mentir? Não. Deus pode deixar de ser Deus? Não. Deus pode falhar com a sua promessa? Não. Ele pode criar um Deus maior do que Ele? Ele pode criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa carregar? Então Ele não pode tudo. Então Ele não pode tudo o quê? Não pode tudo que for absurdo. Tudo que é absurdo, Ele não pode. Mas o que não é absurdo, Ele pode. Ele não pode ser Deus e deixar de ser Deus ao mesmo tempo. Então, da mesma sorte, o fato de o Verbo se fazer carne não significa que Ele deixa de ser Deus, porque Ele perde um atributo chamado imutabilidade. E nós vamos cair numa outra heresia chamada teologia do processo, ou teísmo aberto, ou teologia relacional. Esses 3 títulos é para esse mesmo desvio doutrinário. E o que é que defende a teologia do processo, o teísmo aberto ou a teologia relacional? Que Deus abriu mão dos seus atributos incomunicáveis e ficou igual ao homem, de modo tal que Ele não é mais todo poderoso e Ele não sabe todas as coisas. Olha que heresia brava. Estão entendendo? Então, aí, tudo isso é fruto de uma outra teoria chamada teoria kenótica. Diga, kenótica. Que vem da kenosis, que kenó, esvaziar-se. Que Cristo se esvaziou a tal ponto que perdeu a sua divindade. E aí vamos defender que quando Ele estava aqui na terra, Ele não era Deus, Ele não era divino. Aí questão lá do moço. Ele não era divino, Ele não era todo poderoso, Ele não era onipresente, onipotente, onisciente, e Ele abriu mão de todos os seus atributos. É a teoria chamada kenótica. Como é que nós compreendemos isso, a kenosis? Jesus não abriu mão da sua divindade. Jesus não abriu mão dos seus atributos. Aquele que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou. Ele abriu mão do quê? Da sua posição elevada. Ele abriu mão da sua glória, tanto a verdade que na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo de número 5, bora ver o que ele lê, o que ele diz. João 17, 5. Podem ler. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória que eu tinha contigo, glorifica-me. Significa que Ele abriu mão desta glória, da sua posição elevada, mas não deixou de ser Deus. Continua Deus. E aqui nós vamos trabalhar esse texto. Quem na verdade morreu? Porque aqui diz que Ele comprou a igreja com o seu próprio, mas está dizendo que é Deus o Pai. E agora, como é que a gente vê isso? A tradução correta seria: Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue, no sentido de que comprou com o sangue do seu Filho. Foi o preço que Deus pagou pelos nossos pecados. Pagou para quem? Para si mesmo. Não pagou para o diabo não, viu, gente? Não foi lá no inferno, como tem uma outra teologia que diz que Jesus desceu lá no inferno para pagar para o diabo, e aí o diabo sambou na cara dele, bateu, quebrou tudo, mas no final ele venceu e pegou a chave da porta lá do inferno e falou: agora eu tenho a chave aqui que abre e fecha. Gente, pelo amor de Deus, não. O
preço foi para Deus. Essa doutrina é chamada de doutrina da justificação e a segunda da imputação. A doutrina da justificação, ela é conhecida como o enigma de Deus, o mistério de Deus. E por que o enigma de Deus? Enigma porque é algo assim que a gente chama na língua hebraica de ruká. Ruká significa um estatuto suprarracional, aquilo que vai além do nosso raciocínio, além da lógica. Num tribunal, é de praxe que o juiz justifique quem? O culpado ou o inocente? E condene quem? O culpado. O juiz que faz o contrário, ele é justo ou injusto? Injusto. Só que foi justamente o que Deus fez. Ele condenou o culpado e absolveu o inocente. O inocente sou eu e você. Ou melhor, o inocente é o Filho, o próprio Cristo. E o culpado, eu e você. Fomos absolvidos no tribunal de Deus. Nós éramos culpados. Estávamos para ir ao inferno. Tínhamos uma dívida impagável. Mas Deus pagou a dívida que nós tínhamos para com Ele. E essa doutrina da justificação, por implicação, temos a imputação. O que é imputação? O ato de imputar. E imputar o que é? Colocar algo na conta de alguém. Colocar algo na conta de alguém. Quando Deus olhou para a nossa conta espiritual, ela estava deficitária, zerada. Nós não tínhamos como pagar a dívida, zerada a dívida. E Deus colocou algo na nossa conta e ela se tornou superavitária. O que é que Deus colocou na nossa conta? Não foi ouro, não foi prata, não foi dólar, não foi euro. Ele colocou o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Portanto, agora nós não temos culpa. Diante de Deus somos inocentes. Não temos mais culpa. Só que para isso Ele condenou o inocente. Jesus foi à cruz por nossa causa. Então a conta foi paga para Deus. Amém, queridos? Amém. Então quem é que o texto está dizendo aqui que comprou a igreja com seu sangue? Deus comprou a igreja, não com o sangue dele, o Pai, mas com o sangue do Filho. E isso nós vamos ver no contexto mais amplo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. E nós já vamos terminar. 1 de Pedro 1, 18. De novo. Sabendo mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. Primeira prova. Segunda prova, Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Só um momento. E vi na mão do que estava sentado sobre o trono. Então tem alguém aqui assentado sobre o trono. Quem está sobre o trono? O Pai. Aqui já é mais uma queda para o unicismo. Porque tem alguém que está sentado sobre o trono, e quem está sentado sobre o trono é o Pai. Preste atenção nisso. Vamos ver o desenvolver disso. E vi
disparando a chorar. Porque ele queria saber, o livro estava fechado por dentro e por fora e ninguém tinha capacidade para abrir o livro e desatar os seus selos, e nem de olhar para ele. Olha o versículo 5 agora. E disse-lhe: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então ou melhor, o ancião apresenta o leão da tribo de Judá. Quem é ele? Jesus. Quem é ele? Jesus. Então perceba que tem alguém assentado no trono. E agora é apresentado um outro personagem que é descrito como o leão da tribo de Judá. Quantas pessoas temos aí? 2. O unicismo diz que é um só. Que aqui Deus comprou com o seu sangue, querendo dizer que na época do novo, ali nos evangelhos, era um pai, tinha o nome de filho, mas na verdade era o mesmo pai. Era tudo a mesma pessoa. Só que lá no céu estamos vendo alguém sentado sobre o trono. E esse que está sentado sobre o trono, ele é adorado no capítulo 4 e louvado. Adorado pelos anjos, pelos exércitos angelicais. Só que depois do 5 aparece um personagem cujo nome é o leão da tribo de Judá. Agora olha o 6. E olhei. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, cordeiro dele, como havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Espera um pouquinho. O ancião apresenta o leão da tribo de Judá. Quando João quer ver, o que ele vê? O cordeiro. Espera aí, é um leão ou é um cordeiro? São as duas coisas, porque Jesus é o leão da tribo de Judá e é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 7. E veio E tomou o livro da destra que estava sentado no trono. Quem tomou? O cordeiro. Então não é uma só pessoa, são duas. Eu me entregando ou entregando. Justamente. Então o cordeiro se aproxima e o que está sentado sobre o trono entrega. Continua. E havendo Tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora o 9 quebra tudo, vamos lá. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Quem nos comprou? O Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus. E aqui estão duas pessoas. Agora, que existem duas pessoas, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês que eu já fiz uma outra aula nossa. É que eu, depois de arrebatado, irei me assentar no trono de Jesus, porque não existe só o trono do Pai, existe o trono do Filho e eu vou me assentar lá. Cai em silêncio. Eu tinha certeza disso. Eu vou, não sei vocês. Isso é uma revelação que eu recebi, gente. Vocês querem? Tem mais alguém que vai assentar também ou não? Ó, tem um ou outro só você. Estou pensando aí, mas agora vocês vão ter certeza. Apocalipse 3, versículo de número 21. 21, 1, 2, 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem vai se assentar no trono aqui? Quem vai? Quem vai? Acabou a dúvida, pastor? Já tá certo, isso é povo prudente, né? O último que quis fazer isso, né? Nem não, hein? Essa heresia aí. Amém, pessoal? Amém. Vocês sabiam que Jesus, ele vai mudar de nome?
Nós estamos falando de cristologia. Que nós vamos assentar no trono, todo mundo está? Amém? De acordo. E que ele vai mudar de nome? Pois ele vai mudar de nome. Ah, mas ele já não recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra? Sim, mas vai mudar de nome. Mas antes ela arrumou isso. Outra revelação. Porque, gente, existe inspiração, revelação e iluminação. Aparentemente são a mesma coisa, mas não são. Inspiração é o que os profetas e escritores bíblicos receberam do Espírito Santo para escrever o que escreveram. Foi o Theopneustos, o sopro divino. Eles não falaram de si mesmos, mas falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E a revelação? Revelação é o fruto da inspiração, é o que está aqui, revelado. Por isso que eu disse, eu recebi essa revelação. Vocês não têm a revelação aí? Quem tem a revelação? Levanta aí. A revelação está aqui, não tem mais nada para revelar, não, está tudo revelado. Ou eu estou enganado? Agora existe a iluminação. O que é iluminação? É quando você vai para a revelação e tem o entendimento dela. Isso é iluminação, que pode ser concedida pelo Espírito, que não é inspiração. É iluminação, é clareza, é entendimento daquilo que foi revelado, que por sua vez foi inspirado. Entendido até aí? Então eu recebi essa revelação direto de Jesus. Aqui. Foi ele que revelou isso aí. Vocês acabaram de ler. Eu estou enganado. Então eu não sou um privilegiado. Todos vocês estão com a revelação na mão. Aleluia! Merece um glória aí? Então agora, vamos ver. Ele vai mudar de nome ou não? Vamos ver. Versículo 12. Por gentileza. Versículo 12, é a inversão do 21. Juntos. A quem? Então, primeiro, o nome do meu Deus. Segundo, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Repitam isso. E também meu novo nome. E aí? Vai ou não vai ter um novo nome? Vai. A revelação, eu recebi de Jesus isso aqui, gente. Direto de Jesus. Olha aqui, Jesus falando agora aqui comigo, Eita glória! Pastor Rodinelli, agora, Jesus aqui, agora! Eita glória! Tu quer ver Jesus falar? Abra a Bíblia, eita glória! Adorar teu nome do Senhor Jesus, glória a Deus! Não que o Senhor não possa usar com dons espirituais, o Espírito Santo não possa lhe usar com dons espirituais, mas a revelação normativa que conduz a igreja, que serve como padrão, como doutrina, está aqui. Não existe outra. Qualquer outra coisa que for diferente do que está aqui, pode chutar que é laço. Amém, queridos?